Nesta aula, você vai entender o que causa um eflúvio telógeno, tá bom? Então, primeiro você precisa entender. O eflúvio telógeno, os estudos científicos, eles mostram que o eflúvio está intimamente ligado a fatores nutricionais. Então, talvez você chegue em mim e fale agora, mas doutor João, você está dizendo que é uma parte nutricional, mas e a ansiedade? E o estresse? E isso, aquilo, tantas outras coisas. Gente, uma coisa é a ciência diz, ela deixa claro que a grande maioria dos casos de queda de cabelo estão intimamente relacionados com alguma deficiência nutricional. E agora eu vou falar pela minha experiência. Eu atendo todos os dias mulheres com queixa de queda intensa de cabelo, com relato de terem vivido algum trauma, de terem relato de terem passado por alguma experiência desagradável, relato de estarem passando uma situação tensa no trabalho, outras que relatam uma dificuldade de dormir, algum desconforto. Então existem várias situações, mas o que a grande maioria dessas mulheres tem em comum é justamente que apresenta alguma deficiência nutricional. Então vamos combinar uma coisa, tá bom? Antes de nós levantarmos especulações entre queda de cabelo por ansiedade, queda de cabelo por suplementação, queda de cabelo por anticoncepcional, qualquer outro tipo de ponto de queda de cabelo, nós vamos ter um combinado aqui que você vai primeiro investigar os pontos que eu vou conversar com você nesta aula, tá bom? Então você vai procurar identificar, entender se o seu problema pode estar relacionado aqui. Porque nós temos que primeiro ir por aquilo que é mais tangível. Senão, muitas vezes, você fica indo em busca de algo muito subjetivo. Porque sobre a ansiedade, às vezes o mesmo grau de ansiedade que impacta uma pessoa não vai impactar outra. Às vezes aquilo que pode ser um gatilho para a pessoa desenvolver um quadro melancólico ou depressivo não é o mesmo que pode funcionar para você. Então, pessoas são seres totalmente diferentes, mas a parte nutricional ela vai funcionar biologicamente parecido com todo mundo. Um exemplo é, alimentos são combustíveis que fazem o nosso corpo funcionar, ok? Sabendo disso, você precisa entender o seguinte, você pode pegar uma Porsche ou você pode pegar um Palio. São carros cuja estrutura, cuja performance, o luxo, o conforto são totalmente diferentes. Mas uma coisa em comum, a gasolina que você colocar na Porsche, se você colocar no Palio, ele vai andar. Porque ambos precisam de gasolina para funcionar. É a mesma coisa com a alimentação. Então a alimentação, não importa se a pessoa ela é mais alta, ela é mais baixa, se ela é mais magra, se ela tem um peso maior, se ela é mais musculosa ou não, não importa. Todos nós precisamos dos mesmos nutrientes para funcionarmos bem. A base serão as vitaminas, sais minerais, carboidratos, proteínas e gorduras. Todos nós precisaremos disso. Quando a gente fala da ansiedade, do estresse, do sono, disso e daquilo, entram situações muito subjetivas, que vão funcionar diferente para cada pessoa. Então, no primeiro ponto, você tem que ter essa clareza. Vamos por aquilo que é fácil de identificar, que é possível, que é mais tangível. Combinado? Então, vamos entender por que causa um eflúvio. Então, vamos entender aqui, vamos para a minha tela de novo, vamos para o nosso quadro branco. Então, relembrando, o nosso cabelo ele tem aqui o bulbo capilar, que vai formar o fio do cabelo. Certo? E aqui o bulbo ele é feito por células germinativas. Então, olha só que bonitinhas as células. Várias células vivas. Tudo isso dentro do couro cabeludo, ok? E essas células precisam de toda a oxigenação e nutrição vinda da microcirculação sanguínea. Se nós pegarmos novamente essas células e ampliarmos o tamanho, a célula tem a membrana plasmática, no interior tem o citoplasma, nós teremos aqui o núcleo, no núcleo terá o DNA, no citoplasma teremos uma organela chamada mitocôndria, que produz energia. A mitocôndria produz uma energia que a gente chama de ATP. A mitocôndria é a mesma coisa que o motor da célula, tá bom? Depois nós vamos ter no citoplasma uma outra organela chamada de ribossomos,
que ele produz proteínas. Então, os ribossomos produzirão proteínas. E nós teremos algumas proteínas aqui no citoplasma. Então, na aula de alopécia, nós vimos que existem as enzimas que regulam o ciclo capilar, que são proteínas. E aqui nós vamos ter um outro tipo de proteína. Esse outro tipo de proteína é a ferritina. Certo? E aí nós vamos ter aqui no nosso DNA o material genético, todo o nosso código. Então o que é preciso entender? Toda célula ela tem duas funções. Primeira função, a síntese de proteína. Então vou dar um exemplo. A função aqui, a célula ela precisa sintetizar a ferritina, ok? Segundo ponto, a célula tem a segunda função que é se duplicar, se renovar. Através da multiplicação das células, a gente faz com que o ciclo capilar funcione. Então lembra lá, nós temos lá o módulo de introdução ao ciclo capilar, que a gente vê o cabelo crescer. E o cabelo cresce por causa das mitoses, tá certo? Então para a célula fazer mitose, ou seja, o DNA se duplicar, é fundamental, tá? É essencial. Sem isso não acontece. Aqui é necessário vitamina B12 e também ácido fólico. O ácido fólico também conhecido como vitamina B9. Então, sem B12 e B9, não tem produção de DNA. Se não tem produção de DNA, a célula não faz mitose, ok? Então, a célula não se duplica. Se a célula não se duplica, nós não vamos ter a fase anágena, que é a fase do crescimento do cabelo. Segundo ponto, não basta apenas produzir o DNA. Quando eu produzo o DNA, a célula faz mitose, que é duplicar o DNA. Mas existe um movimento também feito pela célula chamada citocinese. A citocinese é quando a célula de fato se divide em duas células. Então primeiro ela duplica o DNA, então a duplicação do DNA que chama mitose. Depois a célula se divide em duas. Isso a gente chama de citocinese. Só que uma estrutura de célula ela vai ter as organelas, ela vai ter o citoesqueleto, que é a membrana plasmática, toda essa estrutura dela. Só que tudo isso precisa de energia para acontecer. E essa energia precisa de um combustível. Lembra que assim como o carro precisa de gasolina, a célula também precisa. E o principal combustível de uma célula é um sal mineral chamado ferro. Ok? Então a célula precisa de ferro. E o ferro, ele é armazenado aqui dentro na forma de ferritina, como nós vimos. Então, se não há uma quantidade suficiente boa de ferritina, você não vai ter energia para a célula fazer esse processo de duplicação. Por isso que quem tem níveis baixos de ferro pode apresentar anemia ou pode apresentar ferritina baixa. Outro ponto, lembra lá no módulo do sistema capilar, que quando a gente fala do ciclo do cabelo, o cabelo lá na sua estrutura, ele possui oxigênio na composição. Então o cabelo precisa de oxigênio para o desenvolvimento. Esse oxigênio ele vai ser produzido pelas células vermelhas, células sanguíneas. E essas células vermelhas elas vão produzir oxigênio, vão transportar, aliás, o oxigênio através da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína produzida lá na medula óssea, que fica dentro da hemácia, que é o glóbulo vermelho, ok? E aí a hemoglobina, ela transporta oxigênio. E a hemoglobina, ela também é uma proteína que transporta o ferro. Então, é uma proteína associada ao sal mineral ferro. Então, sem hemoglobina, você não vai conseguir transportar. E tem pessoas que têm anemia. E uma das causas da anemia é hemoglobina baixa. Então existem dois tipos de anemia basicamente. Existe o que a gente chama de anemia megaloblástica, que é por uma deficiência severa de vitamina B12 e ácido fólico. Existe a anemia ferropriva, que é por deficiência de ferro. E existem também as deficiências de vitaminas do complexo B e a deficiência de ferro por níveis baixos de ferritina. Então muitas vezes a pessoa não está sem hemoglobina, mas a ferritina está baixa. Então o valor que você precisa entender é que o ácido fólico ele tem que estar ali numa estimativa entre 12 a 18 mais ou menos, no valor laboratorial.
Já a vitamina B12, é recomendado que ela esteja em torno de 650 a 700 picogramas. São esses os valores que eu procuro deixar em minhas pacientes. E sabe o que é o fantástico? Quando a gente atinge esses valores, é muito mais estável o ciclo do cabelo. O cabelo ele vai se manter de uma forma mais equilibrada, o cabelo vai se manter de uma forma muito mais estável, tá bom? Então é muito importante perceber se isso aqui está acontecendo, se ocorre essa média nutricional. E esses valores que eu falei podem ser para homens e mulheres, não há tanta diferenciação, tá bom? Agora, quando a gente pensa na ferritina, já é um pouco diferente. Os estudos científicos mostram que a ferritina menor que 90 nanogramas por ml, ela já é causa de queda intensa de cabelo. Então, ou seja, a ferritina, em primeiro lugar, é a principal causa de queda intensa de cabelo. Então, quando a ferritina está menor que 90 microgramas, você já aumenta, 90 nanogramas, você já aumenta muito a sua chance de ter queda intensa de cabelo. Os estudos mostram que 70% das mulheres com queixa de queda de cabelo têm a ferritina menor que 90. Então dá uma olhada no seu exame laboratorial. Se você não tem esse exame, vai num laboratório, faça a dosagem desse exame para você ver como ele está. Dose também o ácido fólico e dose a vitamina B12. Procura, por exemplo, o tricologista, ou dermato, ou terapeuta capilar, o profissional que te acompanha, e peça para que seja dosada esses exames e possa ser identificada se isso aqui está baixo em você. Dose a vitamina B12 e o ácido fólico também. Outro ponto que também tem demonstrado atenção, que exige atenção, é a vitamina D. Por quê? A vitamina D ela é importante para a sinalização e regulação do ciclo capilar. A vitamina D ela não é um nutriente, a vitamina D é um hormônio, conhecido também como colecalciferol. E a vitamina D é profundamente importante em todo esse aparato celular, que faz com que o cabelo se desenvolva. E a vitamina D, os estudos mostram que 30% aproximadamente dos casos de queda intensa de cabelo estão relacionados com níveis baixos de vitamina D. E a vitamina D menor que 50 nanogramas por ml também é uma causa intimamente relacionada de queda de cabelo. Então percebe? A B12, o ácido fólico, a vitamina D e a ferritina estão diretamente ligados com as causas de queda de cabelo. E os valores necessários são o quê? A vitamina D fica em torno de 50, a vitamina B12 em torno de 650 a 700 e o ácido fólico de 12 a 18, ok? Outro ponto importante também, a ferritina ela deve ficar acima de 100. Eu percebo mais diferença estética e mais estabilidade no ciclo capilar em mulheres cuja ferritina fica em torno de 150 até mais ou menos 200 nanogramas por ml. Muitos casos com 100, 120 nanogramas já apresentam boa melhora na queda de cabelo, ok? Mas entre 150 a 200 nanogramas é muito mais tangível essa melhora. Já nos homens, é interessante que a ferritina fique em torno de 200 a 250, porque o homem tem uma densidade muscular maior. E nós precisamos da ferritina, como eu falei, para a fonte de combustível. Então, nós precisamos ter uma ferritina mais elevada nos homens por questão da demanda energética, tá bom? Então, de um contexto geral, um eflúvio ele vai ser causado por alguma dessas alterações. E aí, se você for alinhar os principais problemas, nós vamos perceber o seguinte, que uma pessoa, uma mulher, que tem um fluxo menstrual muito intenso, tem uma grande perda de sangue, e nessa perda de sangue pode reduzir a hemoglobina, pode reduzir a vitamina B12, pode reduzir a ferritina, e dessa maneira pode haver o quê? Um eflúvio telógeno. Terão mulheres que passarão por um procedimento cirúrgico, vai haver sangramento na cirurgia, e aí dessa maneira também pode haver uma redução da ferritina, da hemoglobina, da vitamina B12. E aí, dessa forma, pode haver também queda intensa de cabelo.
Terão mulheres que elas vão passar por dietas mais restritivas, seja com foco em emagrecimento, seja por causa de algum tratamento, seja até mesmo por uma prática espiritual religiosa. Então pode também haver algum déficit nutricional e dar mais queda de cabelo. Então é importante perceber que quando você tiver com queda intensa de cabelo, precisa olhar esses exames, ok? Quando a gente fala da hemoglobina, que também está relacionada ao ferro, a gente espera que a hemoglobina esteja em pelo menos 13,5 gramas por decilitro. Tá bom? É um valor de referência bom para mulheres. Já homens, é interessante que essa hemoglobina esteja, então aqui para mulheres, já os homens, é interessante que a hemoglobina esteja em torno de 14,5 gramas por decilitro. Ok? Então, os valores médios. Então, sabendo disso, você já sabe que o ferro, a vitamina D, a vitamina B12 e o ácido fólico estão diretamente relacionados à perda capilar, que podem ser avaliados nos exames de ferritina, dosagem de vitamina B12, dosagem de ácido fólico e no hemograma completo, na qual vai ser possível ver a hemoglobina, ok? Outro elemento muito importante para a formação do cabelo é a proteína. Então é também importante o consumo de proteína para poder ajustar isso. Na próxima aula você vai entender a diferença prática, a diferença estética entre um eflúvio e uma alopécia. Então nos vemos na próxima aula.